Bom, a gente já criou a nossa tabela de usuários. Agora na sequência eu vou criar uma outra tabela que só dependa de usuário, né? Então aqui avaliações depende, por exemplo, de notícia ID, notícia depende de categoria, comentários depende de usuário e notícia, e categorias é a única tabela que só depende de usuário. Vejam que as tabelas possuem uma ordem que deve ser seguida aí na hora da gente criá-las. Tá? Então eu criei primeiro o usuário porque não depende de nenhuma outra tabela. Agora a única tabela que eu posso criar é a de categorias, porque já tem o usuário aqui. Eu vou precisar dessa primeira tabela para poder criar esse relacionamento. Essa tabela categorias se relaciona com a tabela usuários por meio desse campo usuário ID. Próxima tabela a ser criada é essa categorias. Tá? O relacionamento entre tabelas. Então vou colocar aqui, ó, SQLite Table Relationships, né? Relacionando tabelas. E aqui ele já até faz menção, aqui não é a fonte oficial. O ideal é que vocês procurem pelo endereço do SQLite, tá? Então aqui seria sqlitetutorial.net, mas tem aqui a fonte oficial, sqlite.org. Então já vou direto nesse site aqui. Seria uma fonte mais confiável. Não conheço aquela fonte, então nem vou recomendar ela para vocês. Então aqui está mostrando um exemplo, ainda não há relacionamento aqui, né? Mas mais para baixo ele mostra, ó, como é que você poderia relacionar a tabela track com o artista, né? Porque aqui na tabela track você tem um track artist, né? Provavelmente associado com o ID do usuário da tabela artista. Então você usa esse comando foreign espaço key, o nome do campo aqui da sua tabela e referência, o nome da tabela e o campo dessa tabela que você vai fazer a associação. Tá? Então a gente tem o nosso diagrama aqui, a gente vai criar essa tabela categorias, vai especificar esse campo e depois vai dizer que esse campo faz referência ao campo ID da tabela usuários. Então vou voltar lá para o code para a gente fazer isso junto. Deixa eu voltar essa barrinha aqui para cima. Então, criando relacionamento entre tabelas. Então eu primeiro vou criar a tabela a ser relacionada. Create table categorias. Vai ter um campo ID do tipo integer. Essa é a primary key dessa tabela. Vai ter um usuário underline ID. E aí esse campo que vai fazer referência ao campo de outra tabela precisa ser do mesmo tipo, tá? Então o ID lá na tabela usuários eu também criei com o tipo integer. Então como eu vou relacionar com esse campo, eles precisam ser do mesmo tipo para que você consiga fazer esse relacionamento. Text, vírgula, fora igni aqui. Cuidado aí que não tá no gerúndio, tá? Por isso que eu até falo fora igni, que é pra gente não trocar o G pelo N ali. Aqui eu vou especificar aqui o usuário ID. Referencia o ID da tabela usuários. Fecho parênteses, ponto e vírgula e dou enter. Ponto dump. E aí ele mostra todo o SQL necessário
para vocês reproduzirem esse mesmo banco em outro lugar, né? E inclusive esse comandinho aqui, pragma foreign keys off, vejam que ele está desligado. O que isso quer dizer? Se a gente inserir um registro na tabela categorias, sem que esse registro faça relação com qualquer registro da tabela usuários, ele vai permitir, porque a integridade do relacionamento ela não está habilitada. Então, por exemplo, vamos ver novamente os usuários que eu tenho na tabela aqui. From usuários. Então eu tenho usuário 5, 3, 2 e 1. Eu não tenho um usuário 4, né? Então eu vou tentar criar uma categoria e vou colocar esse usuário, usuário 4. Ele não deveria deixar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Testando integridade dos relacionamentos. Então, insere na tabela categorias os valores. Bom, ID 1 usuário ID 4 e o nome dessa categoria leitor. Vou dar o enter aqui. Olha só, deixou, né? Então isso não deveria ser permitido, né? Se eu pedir para listar os registros dessa tabela, select from categorias, então eu vou habilitar a integridade dos relacionamentos. Olha só, vou até colar aqui, colar daqui, pragma foreign underline keys é igual a on. Então vamos tentar. Pragma foreign keys é igual a on. Tá? Reforçando então, comandos que não possuem o ponto na frente são comandos SQL. Então esse pragma faz parte do conjunto de instruções SQL que o SQLite pode executar. Como todo comando SQL, a gente precisa encerrar com ponto e vírgula no final. Então lá ele executou. Se eu digitar apenas pragma foreign underline keys, ele vai mostrar o status para mim. Ó, ele coloca 1, mas um é ligado também. Então eu vou tentar inserir um outro registro na tabela de um outro usuário que não existe. Deixa eu só dar um espaço aqui. Insere na tabela categorias o registro na posição 2 para o usuário ID 7. A gente também não tem esse usuário, né? Vou chamar ele, esse vai ser autor. Vou dar um enter. Ah lá, tá lá. Então a gente tem uma restrição ali de chave estrangeira que falhou. Eu não consigo inserir esse registro para o usuário com ID 7. Mas se eu colocar o ID de algum usuário que exista, vejam, eu tenho o usuário 5, por exemplo. Aí ele permite, tá? Mas ele já entrou com aquele registro inconsistente. Para a integridade ficar correta, a gente precisa primeiro eliminar esse registro que foi inserido sem integridade, né? O registro com ID usuário ID 4, e depois a gente começa a inserir os registros novamente, tá?